Eu quero compartilhar com você nesse tempo que nós estamos já na penúltima ministração da campanha Céus Abertos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perseverança em meio às batalhas, ou seja, não desistir enquanto não alcançar a bênção, não desistir enquanto a gente não estiver alcançando aquilo que Deus tem para nós. Toda conquista ela é baseada em perseverar em Deus debaixo do propósito. Nós vamos usar uma história linda e fantástica, está em 1 Samuel, capítulo de número 1, do versículo 1 até o 28, que se você tem sua Bíblia, abra comigo, se não, acompanhe essa palavra, eu tenho certeza que vai abençoar você. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. A nossa campanha Céus Abertos, ela encerra no nosso calendário no próximo domingo, mas no próximo domingo é Dia dos Pais. Eu quero trazer uma palavra focada, específica sobre paternidade. Então nós vamos encerrar a campanha no outro domingo, ok? Então no próximo domingo, como é Dia dos Pais, nas duas ministrações nós vamos estar falando sobre paternidade e sobre esse assunto que é tão pertinente. Então, só para que você possa estar alinhado, foi avisado, sim, terminaria no próximo domingo, mas vamos priorizar. Então, mesmo que você tenha um dia especial para passar com seu pai, de manhã, venha à noite. Quem sabe seja uma boa oportunidade, se você não tem o seu pai servindo na casa de Deus, você convidar ele para vir receber uma palavra, uma oração. Quem sabe você também fala, mas o meu problema é exatamente esse, eu não tive pai. É um bom dia para você entender que o Dia dos Pais é o dia de estar na casa do pai. Não tem escape, não tem para onde a gente fugir, não é? O Evangelho, ele vai girar todo em torno de um assunto. Todo mundo entende que o assunto preponderante do Evangelho é a cruz, é a ressurreição. Sim, esses são assuntos pertinentes, mas a Bíblia toda ela gira em torno de um assunto chamado paternidade. Você vai entender de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um pai que cuida dos seus filhos. Então isso é muito importante, por isso nós queremos honrar. Você pode perceber uma coisa, deve ser por causa do assunto de domingo que vem, já estão antecipando o Dia dos Pais, provavelmente, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A semana que antecede o Dia das Mães, um dia como esse, você ia todas as televisões, todas as mídias, todos os processos, você ia encontrar propaganda, você ia encontrar histórias aquelas comoventes. Eu não sei se você tem percebido, mas quando vai chegando o Dia dos Pais, na verdade, é como um assunto que não deveria ser tratado, porque há um movimento no mundo, no sentido de demonizar a figura do homem, demonizar a figura paterna, demonizar, destruir, como se o mundo, de todos os males do mundo, são responsáveis por causa de uma ideia, uma palavra que está muito aí. Se você digitar aí na internet, você vai encontrar uma palavra demonizada chamada patriarcado. Ou seja, você vê pessoas sempre se levantando contra homens, contra maridos, contra pais. E eu quero dizer para você, esse levante não é contra mim e não é contra você que é pai, é contra o Pai. Eles querem apagar a figura de Deus Pai. Essa é uma luta que às vezes a igreja deixa passar, que a gente não permite. Então eu quero dizer para você, celebre o Dia dos Pais, celebre o seu pai, celebre o seu Pai Celestial, celebre o seu pai biológico, se você o tem, mas celebre o seu pai espiritual também, que Deus tem colocado na sua vida. É importante que nós venhamos entender que o que Satanás é um órfão, e o que ele tenta impor para todos aí é exatamente essa ideia. Por isso que eu quero fortalecer esse entendimento, para que nós possamos, como igreja, mover nesse propósito. Irmãos, isso não significa que
o Dia dos Pais compete com o Dia das Mães. A mãe tem o seu lugar e ela tem um lugar de excelência no coração de cada um de nós. Mas não é porque alguns pais foram maus que nós vamos simplesmente agora colocar todos no mesmo pacote, porque a figura e o modelo de paternidade nós temos para nós é o nosso Deus. Vem aí o novo livro do apóstolo Eliam, mais um que, de todos que ainda não foram impressos, né? Nesse próximo mês já está saindo, vai sair o meu, mas já vem mais um que é Paternidade 360 Graus. Deus me deu, semana passada, o tema, Deus me deu os títulos e eu vou começar a pregar ele e aí depois a gente vai imprimir. Paternidade 360 Graus. Me ajude em oração, porque eu tenho certeza que essa é uma mensagem que Deus tem para nós. Perseverança que te move a conquista. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana, a minha versão é NVT, se vocês quiserem acompanhar aí, por favor, 1 Samuel 1, de 1 a 28. Eu vou começar de novo, que daí vocês podem me acompanhar aí, por favor. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, ele dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter dado a ela filhos. E sua rival a provocava, zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come carne? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram, beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. E Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração, se me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele. Largue esse vinho. E Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois eu sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não era triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela, e no devido tempo Ana engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor.
E no ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, foi. Vamos esperar. Ana, porém, não foi naquele ano. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até que ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa, cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Eu sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Eu nem sei se precisa pregar, né? Depois da gente ler um texto tão pedagógico, tão poderoso como esse. Mas nós precisamos entender que esse texto traz algumas coisas, alguns ensinamentos, alguns princípios que eles são verdadeiros para cada um de nós. Eu não tenho dúvida que hoje é um dia de milagres. É um dia de respostas, é um dia de favor, é um dia em que o mesmo Deus que ouviu e respondeu a Ana, Ele vai ouvir a sua oração e responder. O que nós precisamos entender, o que nós vemos com essa história, é que, independente de como o mundo nos olha, independente de como nós estamos vivendo com os nossos problemas e convivendo com eles, a solução, a resposta para as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos problemas está no altar. Está sempre no altar. Sempre que eu preciso de um milagre, sempre que eu preciso de uma resposta, eu preciso ir ao altar. Quando nós olhamos para a vida de Ana, parecia que ela tinha uma vida perfeita. Ela tinha um marido que a amava, ela tinha um marido que gostava dela como ela era, que não se importava com a questão do fato dela não ter gerado filhos, e ele tentava de todas as formas, inclusive com a sua postura e com a sua atitude, recompensá-la. Tanto é que quando Ana orava, buscava, e eu penso que ela tinha ali uma fixação por esse processo de ter um filho, o marido perguntava assim: não sou eu para você melhor que 10 filhos? Eu não consigo suprir aquilo, eu não tenho cuidado de você, não tenho essa importância. Mas havia algo no coração de Ana que precisava ser suprido, ela precisava dessa resposta na sua vida. E diante disso, nós precisamos, a primeira coisa que nós aprendemos com Ana é que nós precisamos correr para o altar e no altar deixar lá as nossas angústias, as nossas tristezas, apresentar as nossas demandas. Nós precisamos nos expor à presença de Deus, não por um momento apenas, mas nós precisamos muitas vezes nos largar, nos deixar na presença de Deus. Tem muita gente que, às vezes, não entendem que esses momentos que a gente se coloca, que a gente se entrega completamente diante da presença do Senhor, é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos aprender com Ana a fazer as coisas do jeito certo, as coisas à maneira de Deus, não à nossa maneira, porque é impressionante a gente perceber também uma outra questão. Ana não era mais uma menina.
Ana não era uma recém-casada. Ana era uma mulher que dias e dias as coisas já tinham passado e ela já tinha experimentado muitas coisas. Ana, ela tinha sido afetada ela tinha uma rival, porque na época era possível ter 2, 3 mulheres se o homem assim conseguisse suprir, né? Hoje em dia, para suprir uma só está difícil, né? Para a gente dar conta de uma só já não está fácil, né? Mas agora, na verdade, o problema não é nem monetário, o problema mesmo é emocional. Você imagina que Eucana tinha que lidar com essa intriga de Penina zombando de Ana porque ela não tinha filhos, de Penina, que era outra mulher, o tempo todo ali insultando, instigando e dizendo: olha, você é estéril, você não consegue gerar. Essas coisas todas, emocionais e sentimentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o quanto tempo você esteja esperando por um milagre, não importa o quanto tempo você esteja esperando por uma mudança, por uma transformação, se você fizer as coisas certas, do jeito certo, você ainda vai produzir o seu milagre em oração, você ainda vai produzir o seu milagre no joelho. Toda a história de vida tem sempre uma parte que conta da superação. Todos nós vivemos a superação na nossa vida. Eu quero dizer para você que o plano de Deus é que você supere, inclusive, os melhores resultados que você já teve, seja na sua vida espiritual, pessoal. O propósito de Deus é que você cada dia melhore, cresça, supere, vá além de onde você foi. Foi isso que fez de Ana uma mulher indesistível, perseverar para conquistar aquilo que ela buscava na sua vida. Esse versículo, para mim, ele resume tudo o que esse texto diz, e a história de Ana diz: eu pedi ao Senhor que me desse este menino, o Senhor atendeu o meu pedido, agora eu dedico ao Senhor, e por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali eles adoraram a Deus. Eu fazia uma pergunta, eu sempre fiz uma pergunta: se ela queria tanto o menino, por que ela queria tanto? Quando desmamou o menino, ele levou, entregou e devolveu ao altar. Ele morava longe, em outra cidade, ela ia voltar a vê-lo apenas uma vez por ano. Por que essa fixação toda? Veja, queridos, nós precisamos ter algum entendimento em algumas coisas. Tem algumas coisas que nós precisamos aprender a gerar para o Senhor. Tem muita gente que não entende isso. Há coisas que nós geramos para o Senhor. Eu vinha conversando com a minha esposa no carro e falei: eu acho que o tema dessa minha ministração hoje deveria ser: o mundo precisa de mais Anas. O mundo precisa de mais Anas, de pessoas que estão desejosas em gerar alguma coisa, não para si mesmo, mas para o Senhor. Você vai ver a história de Samuel, que foi o filho de Ana. Ele foi um sacerdote fundamental em todos os processos do reino, do governo, da transição, inclusive, em que Israel transicionou do processo dos juízes para se tornar uma nação que tinha um rei, e ele foi fundamental nos processos espirituais. Você vai ouvir de algumas histórias que Samuel, o filho de Ana, foi quem ungiu a Davi, foi quem ungiu a Saul primeiro, mas para nós o que fica mais evidente é Davi como um modelo, a referência de rei. É ele que unge a Davi, é ele que estabelece esse processo espiritual. Então, veja o que Ana gerou. Ana não gerou apenas um filho, Ana gerou um projeto de um reinado, de uma nação. Ana gerou soluções, Ana gerou algo espiritual, algo que mudou a história. Ontem eu estive um pouquinho aqui no culto da Rede Jovem e estava conversando um pouquinho, fazendo um carinho num casalzinho de jovens da igreja que já está há algum tempo casado, né? E eu falei: quando é que vão me dar netinhos?
Quando é que vão me dar netinhos? Eu não tenho muita vontade de ter um filho. Aí eu falei para isso, mas e você? Eu também não tenho muita, nem sei se eles estão aqui, mas se estão não tem problema também. Eu também não tenho muita vontade. Daí eu falei assim, mas como assim? Não, deixa eu explicar, mas nós estamos planejando adotar. Eu falei, opa, aí senti vantagem. No mundo tem tanta criança precisando de pai e mãe, nós não precisamos gerar para ser pais. Nós podemos ser pais em que coloca no coração. Eu falei, vocês têm todo o meu apoio. Se é assim, se é um objetivo. Mas deixa eu dizer para você, o que eu tenho percebido hoje é uma geração que não quer ter filhos biológicos, muito menos quer adotar filhos. E eu estou dizendo mesmo, porque vai atrapalhar, vai isso, vai aquilo. Eu quero dizer para você, os filhos do Senhor são bênção. A palavra do Senhor diz que abençoados, felizes são aqueles que enchem a sua aljava, são aqueles que podem ter os seus filhos. Mas deixa eu dizer para você, Deus é aquele que mostra para nós que a adoção é algo extraordinário também, mas tem muita gente também que não quer gerar filhos espirituais, sabe? Não quer gerar filhos espirituais, não quer adotar gente para cuidar, para discipular, para aconselhar, para abençoar. Nós precisamos ter esse mesmo coração de Ana e falar assim, eu vou sim ter filhos, eu vou adotar filhos e eu vou cuidar deles até desmamar, para que eles possam seguir o propósito e o objetivo que Deus tem na vida deles. Não sei se você está entendendo isso, mas nós precisamos orar, nós precisamos muitas vezes dizer, Deus, me faça como Ana. Mas eu sou homem. Diga, Senhor, me faça como Ana, que eu tenha desejo de gerar filhos, que eu tenha desejo de cuidar de filhos, de gerar filhos para o Senhor, que eu possa dizer assim, agora eu dedico ao Senhor por toda a vida aquilo que o Senhor me deu. Talvez você possa entender somente os filhos como filhos, assim, mas a gente às vezes tem outros filhos, às vezes um projeto, uma ideia, um negócio, um ministério, um dom que Deus te deu, às vezes é um filho que você está gerando, sonhou tanto ter um dom para servir, um dom artístico, um dom musical, um dom até mesmo de comunicação, um dom de negócio, de recurso e renda. Às vezes você sonhou passar num concurso público, alguma coisa. Meu irmão, deixa eu dizer para você, faz igual Ana fez, fala, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me deu isso, agora eu dedico ao Senhor por todo o tempo que durar esse filho, esse projeto, por toda a vida desse projeto. Você está comigo, irmão? Você está comigo? Sabe, é importante a gente entender. Agora, deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu conheço pessoas, não é uma ou duas, não, mas cabe numa mão ou mais. Pessoas que elas viveram a vida numa perspectiva de aposentadoria. Primeiro que eu não concordo muito com isso. Gente que ele está com 40, 50 anos, ele já está pensando em se aposentar. Mas ok, tem muitas pessoas que são assim. Mas não estou dizendo que você não tem que buscar seus direitos, busque, você tem direitos e coisa e tal, mas tem gente que quer aposentar mesmo, parar, sentar numa cadeira de balanço e ficar balançando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou contando essa história para você chegar pelo menos umas 5 pessoas diferentes que eu conheço, que disseram assim, eu estou organizando a minha vida, eu estou trabalhando o máximo que eu posso, para que quando eu me aposentar, eu possa me dedicar a minha vida para Deus definitivamente. Ou seja, eu não vou me aposentar. Quando eu parar de trabalhar secularmente, tiver um recurso para poder me subir, então vou me dedicar. Daí sabe o que aconteceu com essas pessoas? Sabe o que aconteceu? Elas conseguiram se aposentar, mas não cumpriram o propósito que tinham. Aí quando se aposentaram, o que aconteceram? Agora eu vou curtir meus netos. Agora eu vou investir na minha casa de praia. Agora eu vou fazer aquela viagem que eu queria fazer. Nada contra, irmãos. Tem que ter casa de praia, se Deus te der condição. Tem que viajar, tem que curtir neto, tem que fazer. Mas e o propósito, e o plano? Como Ana disse que iria dar ao Senhor, devolver ao Senhor, ela foi devolver ao Senhor.
Aí eu posso dizer para você que alguns desses estão, às vezes, até dentro de casa, sem poder se movimentar, porque teve AVC, porque teve, como que é esses problemas de artrite, artrose, não sei o quê. Daí você fala assim, mas tão novo, tão jovem, trabalhou, se matou, e aí depois não cumpriu o voto. Aí não cumpriu o voto, o que aconteceu? Paga com a própria vida. Então a Bíblia diz o seguinte, é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Escute bem o que eu estou dizendo para você. Se Deus tem te dado essa graça de poder não ter que trabalhar, mas já ter o seu recurso, suas possibilidades, cuide de alguém, mentoreie alguém, abra uma célula, vá para uma viagem missionária, sabe? Cumpra o propósito que Deus tem colocado para a sua vida, porque talvez o filho não seja exatamente um filho biológico, seja algo que você gerou para uma vida e para você entregar ao Senhor. Talvez seja o seu sonho, o seu talento, aquilo que Deus colocou na sua mão. Quando a gente está falando de Ana, nós vamos ver algumas coisas interessantes. No contexto judaico, existia uma falsa concepção teológica, ou seja, era que se chama de teologia da retribuição, onde as pessoas achavam que todo tipo de enfermidade era um merecimento que a pessoa tinha, ou seja, era fruto do pecado direto das pessoas. Ou seja, está doente, é pecado. Está doente, alguma coisa errada que você fez. Está doente, inclusive, aonde mais eles pegavam a respeito disso, diz respeito à questão da mulher que não podia gerar. Então, a mulher que não podia gerar filhos, como Ana, passava por muito preconceito, humilhação, falava assim, essa mulher tem alguma coisa escondida, algum pecado muito grave, ela ofendeu o Altíssimo e por isso ela não pode gerar filhos. Além da esterilidade, ela tinha que arcar com as consequências de um estigma. Ela era estigmatizada, porque quando Penina, a sua rival, zombava dela, não era simplesmente por causa dos filhos, era cultural, era algo assim. Nós vemos a história de Raquel e Lia, né, e Leia, no caso de Jacó também, nós vemos históricos. Então era cultural, era até teológico, era religioso a ideia de que se a mulher é infértil é porque ela é uma mulher que ela fez alguma coisa que ofendeu a Deus. Então era esse tipo de estigma. Você não pense que a Ana estava lá sentada, prostrada, chorando por horas diante de Deus, simplesmente porque ela não tinha filhos. Não, ela estava lutando com todas essas coisas. Ela estava lutando com os olhares, com as palavras, com os decretos, com as coisas que tinham sido, com o preconceito, a humilhação, a rejeição da sociedade. Mas mesmo diante dessa adversidade, mesmo diante dela não conseguir gerar, ela persistiu em oração, e é por isso que aqui nós vemos Ana permaneceu buscando a presença do sonho que ela tinha, que era ter um filho. Ela decidiu crer persistentemente, ela entendeu realmente que ela precisava continuar com a sua fé intacta. Então, quando a gente está falando de persistência, é você entender que é crer até ver acontecer, crer até a resposta vir, crer e continuar na presença e dizer assim, vai acontecer. Eu quero rapidamente falar com vocês sobre 3 princípios que, se praticados corretamente, vão levar você, 3 princípios que vão levar você à conquista. O primeiro deles é posicionamento. Tem gente que não é abençoado, não consegue ser porque não se posiciona. Tem gente que vive a vida inteira enrolado no casamento porque não se posiciona. Não se posiciona. Tem gente que, na verdade, os filhos fazem o que quer dentro de casa, o marido faz o que quer, a esposa faz o que quer, cada um faz gato e sapato, porque não se posiciona. Ana, diante da sua situação, ela se posicionou. A Bíblia diz que o versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel, certa vez depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. A posição dela foi essa, ela não ficar prostrada, eu vou me mexer, eu vou à luta.
Posicionar é você ir à luta pelos seus direitos. Posicionar é você ir à luta pelos seus desejos, pelos seus sonhos, por aquilo que está diante de. Então, para ela não bastava ter tudo, ter comida, ter bebida, ter um marido que cuidava dela bem, melhor até do que dos outros. Não bastava ela ter uma vida tranquila. Ela queria algo mais para que ela recebesse. Ela se posicionou. E Ana não só posicionou-se, mas ela perseverou diante daquilo que estava diante dela. Ela se levantou e foi para o templo. E quando ela estava lá, na verdade, ela acaba tendo uma experiência que não era muito comum. Eli, já era um tempo que Eli não ficava muito no templo. Quando a gente começou o texto diz, na época que Ana estava lá, quem eram os sacerdotes era Ofni e Finéias. Na verdade, Eli já estava num processo mas Ana vai exatamente no momento que o pai espiritual ali estava. E diante desse posicionamento, ela se propõe ali a perseverar. O problema era uma realidade. O problema, às vezes a gente não pode evitar, mas como lidar com o problema é nossa responsabilidade. A crise, a circunstância que você passa, ou seja, nós não podemos evitar que o dia mal chegue às nossas vidas. O próprio Jesus disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, no mundo tereis aflição. Vocês tereis, eu estou com dificuldade na conjugação do verbo aqui, estou bagunçando o negócio aqui. No mundo tereis aflições, no mundo vocês terão aflição. Eu sei falar português certo, aqui deu um negócio aqui, tá bom? No mundo tereis, é a crise das versões da Bíblia, né? Umas falam vocês terão, outros tereis, mas tudo bem. Mas aqui a crise não é da Bíblia, não, é do tico e do teco. Eu estou tentando acelerar o processo. Mas vamos lá. Quando o dia mau, as aflições chegam na nossa vida, a gente tem que decidir como a gente vai enfrentar elas. Quando as crises chegam, a gente tem que entender como que eu vou encarar. Com a mentalidade de abundância ou com a mentalidade de escassez. Com a mentalidade de que diante de Deus eu tenho respostas, eu tenho abundância, eu tenho favor, ou com a mentalidade é impossível, eu não vou conseguir, eu nasci assim, vai ser assim mesmo, e pronto, então se vou viver uma vida revoltado. Não, nós somos homens e mulheres de Deus de fé. Tudo aquilo que nós pedimos com fé diante de Deus, que estiver de acordo com a sua vontade, crendo, nós vamos receber. Essa é uma máxima que nós entendemos, e todos que estão aqui hoje têm uma história de milagres para contar, de algo que parecia impossível que o Senhor realizou. Mas o posicionamento nosso faz toda a diferença. É aquela questão assim, eu vou me colocar na minha torre de vigia e eu vou esperar para ver o que é que o Senhor vai fazer. O problema é que ninguém quer colocar na torre de vigia. Tem gente que quer ter filho, quer ter emprego, quer ter negócio, quer prosperar e nunca botou o pé na sexta-feira aqui para orar. Mas precisa, é o nosso tempo de oração, é o tempo de fazer igual a Ana faz, de se jogar. Nós fizemos esse tapete aqui, pensando em alguém que é tipo Ana, que pode se jogar no chão. E tem uns irmãos que estão limpando também, mais ainda, além da Dani que limpa direitinho, mas tem uns irmãos que estão deixando mais limpinho ainda, para você ficar bem à vontade, largado na presença de Deus. Então, o posicionamento é fundamental. Rick Warren, ele diz o seguinte: nós não podemos controlar o que nos acontece, mas nós podemos escolher como vamos lidar com as coisas que nos acontecem. E qual foi a escolha que Ana fez? Ana decidiu se levantar diante das dificuldades. Ana decidiu, se for para se prostrar, que seja diante de Deus, não diante das dificuldades. Diante das dificuldades ela se levantou, diante de Deus ela se prostrou. O grande problema é que às vezes a gente inverte as coisas. A gente se prostra diante das dificuldades, se levanta diante de Deus achando que a gente está cheio de direito. É ou não é? A gente se prostra, fica ali, mas diante de Deus a gente acha que é o bonzão. Eu fiz isso, aquilo, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu não sei o quê. Quando dá, né? Então, mas deixa eu dizer para você, e aí acha que diante de Deus eu vou me levantar? Não, irmão, diante de Deus você se prostra, diante das dificuldades você se levanta. Essa é a atitude que Ana tomou. Enquanto todo mundo continuou ficando comendo, falou, não, eu agora já comi o que tinha que comer, agora é hora de eu me posicionar e ir à luta.
Porque tem gente que só quer festa, tem gente que só quer comida, bebida, balada, que é isso, aquilo, e aí depois a conta vem. Mas nós precisamos nos posicionar. É importante a gente entender, aprender esse processo. E a oração, ela deve sempre ser a nossa primeira opção e não o último recurso. Que a oração precisa ser a nossa primeira opção e não o último recurso. E na maioria das vezes a gente usa como o último recurso da nossa vida. Ana posicionou-se com perseverança, com clamor. O versículo 11, ela diz, eu estou com a alma angustiada, amargurada. Ela levantou-se para orar, ela propôs buscar. Deixa eu dizer para você, pessoas podem não estar disponíveis para você todo o tempo, mas a oração está disponível para você todo o tempo. Pessoas podem não estar disponíveis para você todo o tempo, mas Deus está disponível todo o tempo para você. O problema é que às vezes a gente não se levanta nesse propósito. Então a oração não pode ser o último recurso, ela tem que ser a primeira opção na nossa vida. Por isso, diante disso, nós precisamos fazer o que a palavra em Jeremias 33 diz para nós: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas incríveis, extraordinárias, sobrenaturais, coisas que você ainda não sabe na sua vida, o Senhor quer revelar para você. Então procure quem pode te dar a solução. Ana, ela se propôs a não desistir enquanto não recebesse a sua bênção, mesmo que o coração estava amargurado. Segundo ponto, Ana, ela teve a disposição para pagar o preço pela conquista. Toda conquista tem um preço. É uma guerra, é uma batalha, é um desafio. Toda conquista, ela tem um preço. Olha o que diz esse texto aí. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento das tuas servas, e se responderes a minha oração, me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Os nossos pedidos, a nossa busca daquilo que a gente quer receber de Deus não pode ser egoísta. Ele tem que estar focado no plano, no propósito de Deus. Ana sabia muito bem o quanto seria importante, o quanto é importante um nazireu, um homem dedicado, o quanto é importante alguém crescer na casa dos sacerdotes, na casa de Deus, para servir as coisas de Deus. Talvez ela não tinha noção aonde isso ia chegar. Nós geramos filhos, nós criamos, nós os ensinamos e nós não temos ideia aonde que os nossos filhos vão chegar. Talvez ela não tinha ideia de toda a influência de tudo que ia acontecer, mas a atitude dela foi fundamental. A atitude com seus filhos é fundamental para que eles cheguem em Deus, a tudo aquilo que Deus tem preparado para eles. E Ana, pode parecer assim, mas como alguém já pode fazer uma promessa por um filho? Como que pode, uma coisinha linda dessa? Como dizer assim que ele vai viver a vida inteira e não vai poder cortar o cabelo porque foi uma decisão dos pais? Nesse tempo que nós estamos vivendo, na era do mimimi, na era em que cada um tem que resolver suas coisas, alguém ia dizer para você: não, um pai não pode tomar esse tipo de decisão pelos filhos. Claro que pode, se for algo realmente que Deus estabeleceu por um propósito maior, claro que pode. Às vezes tem problemas muito menores que nós não conseguimos lidar. Às vezes nós temos escola bíblica dominical só no culto da manhã, para as crianças da nossa igreja. E tem pai que às vezes não entende a importância de trazer o filho na casa do Senhor. De dizer assim, não, eu vou no culto da noite, se der e tudo mais. Não, irmão, se você tem filho, o teu culto para ver é o culto da manhã. Porque os seus filhos precisam ser ensinados na casa do Senhor. Vocês estão cansados de me ouvir falar que eu sou fruto da escola bíblica dominical. Se eu sou um pastor hoje, não foi por causa dos 4 anos que eu passei no seminário, mas é por causa daquilo que eu recebi quando ainda... É melhor que elas fiquem como essas crianças aqui. Você pensa que eles estão brincando. Não, eles estão sendo expostos à unção, à revelação, ao poder.
a questão de Samuel, a história de Samuel é uma outra história que não é para contar hoje, mas só para você entender. Samuel era uma criança, estava lá na casa de Eli, depois que a mãe dela deixou, ao invés dele ser um bebê chorão, quando ele tinha, pelo que a gente entende, o quarto dele, o lugar dele, e o Senhor visitou Samuel criança ainda, ele nem sabia como Deus falava. Deus chamou, falou, e ele não entendia. O próprio sacerdote Eli, num primeiro momento e num segundo momento, mas quando ele percebeu de novo que era Deus falando, disse assim: Samuel, quando você ouvir Deus chamando o teu nome, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você está entendendo as questões? Os pais definem o futuro dos filhos, expondo eles à unção, à revelação, ao propósito, à palavra de Deus. Meus pais me levavam para as reuniões de oração, porque hoje a gente tem a torre de vigia, mas as igrejas tinham, a igreja tinha os cultos de domingo, tinha o culto de terça-feira, que era o culto de oração, tinha o culto de quinta-feira, que era o culto de estudo bíblico, e aí tinha sábado, que era dos jovens, e domingo a escola dominical, e domingo, todos esses dias eu estava na igreja. Aí meu pai ia para o culto de oração, e eu era criança, às vezes dormia debaixo, era bancos de madeira, minha mãe que fazia ali um acolchoadinho, e eu dormia ali, né? Mas estava ali, mas estava na oração. Não disse, tadinho. Nunca tive uma pneumonia. Nunca quebrei um membro do meu corpo. Apesar que eu fui bem, a trincar até essas coisas, ficar todo arrebentado, mas quebrar, não. Mas eu quero dizer para você, exposto à unção, Deus tem trazido coisas para o pai, mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é responsável. Não, o filho adolescente, ele não quer vir, ele não gosta, ele fica, aí ele chega na igreja e quer ficar no celular. Cuida disso também, você tem autoridade para não deixar, na escola ele não pode ficar com o celular, por que vai ficar na igreja? É porque eu fico também, aí eu não posso entrar nesse detalhe, aí é um detalhe que não, mas vamos lá, vamos terminar o negócio de ano aqui, porque hoje é Santa Ceia, né? Dia dos Pais é domingo que vem. Faça votos com propósito e persevere até que o milagre aconteça. Pague os seus votos para vencer, tanto na vida pessoal como profissional, familiar ou ministerial. É preciso a gente aprender a não desistir nunca, a ter alvos, a ter objetivos, mesmo quando todas as circunstâncias ao redor são desfavoráveis, ou melhor, exatamente, as circunstâncias, principalmente quando elas são desfavoráveis, é aí que a gente tem que persistir, não desistir e continuar firme no propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Você vai ver que Ana foi resposta de Deus num propósito que Deus tinha, que era restaurar todo o reino, todo o ministério sacerdotal em Israel que estava corrompido. Eli tinha se permitido que o sacerdócio, através dos seus filhos, se corrompessem. Ofni e Finés, que eram os filhos do sacerdote, eram homens levianos, corruptos, que profanavam as coisas sagradas. Mas quando Ana fez aquele voto, ela começou a solucionar um problema que precisava ser resolvido na nação, porque Deus estava levantando ali Samuel para que transformar em realidade aquele milagre. É importante a gente entender que nós estamos criando filhos, gerando filhos, para que eles sejam a solução dos problemas nacionais. Nós estamos criando filhos, gerando filhos, para que eles não sejam mais um problema, mais um peso para a sociedade. É por isso que quando você olha no que você está fazendo com os seus filhos, perceba a importância que existe na formação espiritual, na formação do caráter deles. É fundamental a gente ter esse entendimento na nossa vida. Se Deus respondesse hoje e lhe entregasse o maior milagre, que além de você, outras pessoas, quem além de você seria abençoado? Se Deus te entregasse o milagre que você está buscando hoje, quem além de você seria abençoado?
A gente precisa entender isso nas coisas que nós estamos buscando. Olha, eu estou buscando isso ou isso. Eu estou buscando um grande... Além de você, quem mais ia ser abençoado com aquilo que você está buscando? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Se você fala, não, eu estou buscando um milagre para mim. A Ana podia dizer assim, não, é para mim, eu quero um filho, eu estou me sentindo muito sozinha, eu estou me sentindo solitária, a minha rival está me atacando todo o tempo. Não, ela simplesmente falou assim, suprindo a minha necessidade emocional de ser mãe, a questão da minha identidade de mãe. Eu quero também que o meu filho seja um instrumento, uma bênção para Deus, porque devolver o filho no altar era exatamente porque ela sabia o que é, dizer não vai cortar o cabelo dele, consagrar ao Senhor, é porque ela sabia que o filho seria a solução na vida de muitas outras pessoas. Então pense nisso. Se Deus hoje respondesse e lhe entregasse o maior milagre que você está buscando, quem é que seria beneficiado também? Quem que vai ser beneficiado? Isso é muito importante na questão dos milagres, da resposta do que Deus tem para a sua vida. Nós somos muitas vezes muito egoístas, queremos só para nós mesmos, não queremos dividir e compartilhar, mas Deus, Ele nos dá para que a gente possa servir o reino, servir as pessoas, servir a sociedade ao nosso redor. O milagre, ele está debaixo da paternidade. Quando Eli olha para Ana, qualquer pessoa talvez teria se revoltado, levantado na mesma hora e saído, porque Ana está orando, olha aqui, tenta visualizar comigo. Ana está largada diante de Deus. Ela não fala nada, só os seus lábios mexem, ela está cheia de lágrimas. Eu acho que ela estava até com ranho, não sei, porque ela estava largada, ela não queria saber de nada nem ninguém. Porque se ele olhou para ela e falou assim, poxa, está bêbada, pensa como é que um bêbado fica. Bêbado arruma a roupa, tira o ranho e tal. Não, o bêbado fica ali. Já viram algum bêbado por aí, largado? Aí ele olha para aquela mulher e ele fica assim, mas o que é isso? O que é isso? Mas bebe, vem aqui curtir vem aqui curtir na igreja, a ressaca aqui no templo. Aí ele vai e diz para ela, mulher, se você está bêbada, vai para casa, toma um banho, se arruma. Aqui não. Aí ela podia ter se revoltado e falar assim, meu Deus, como que um pastor fala com uma ovelha desse jeito? Como que o sacerdote olha para alguém que está orando desse jeito? Ela fala assim, não se trata disso, meu Senhor. Ela podia ter se revoltado e falar assim, porque tem gente que acha que pastor, que líder, tem bola de cristal. Tem que olhar e adivinhar o que tem para fazer. Tem coisa que Deus revela, tem coisa que você tem que contar, compartilhar. E naquele caso Eli foi mesmo homem, não foi um sacerdote só, ele foi um homem, olhou aquela situação e ele se indignou com aquela situação. E ela disse, não se trata disso. Todos podem errar com você. Todos podem frustrar as suas expectativas, como Eli errou com Ana. Não estou defendendo a atitude, a postura, a grosseria. Eli foi grosseiro ali, ele não procurou entender, mas ele falhou. Pode acontecer que pode isso acontecer com você. Mas eu quero dizer para você, quando se é filho, mesmo quando seu pai erra com você, mesmo quando ele diz uma palavra, ele te cobra alguma coisa que você não deve, quando você não simplesmente agora vai explodir com ele, bater a boca. Ana não fez isso. Ela disse, meu Senhor, o Senhor não entendeu, deixa eu contar a minha história para você. Aí quando ela conta, Eli arregala os olhos e Eli abençoa ela e fala assim, então seja vai em paz, porque o seu milagre vai acontecer. Se ela se levantasse revoltada, se ela peitasse, falou, como é que pode você falar uma coisa de mim se eu estou orando? Se ela levantasse assim, ela perdia a sua bênção. Mas como ela reconheceu a paternidade, a autoridade, como ela entendia e respeitou o sacerdote, ela recebeu uma palavra sobre a vida dela, porque ela não permitiu
permitiu que a orfandade tomasse conta do seu coração. Então não permita que a orfandade tome conta do seu coração. Perdoe, siga em frente, viva o seu milagre. É importante a gente entender isso. E por final, adore primeiro, receba o milagre depois. Só para a gente não perder o costume, falar para a pessoa que está ao seu lado assim: adore primeiro, receba o seu milagre depois. Como é que a gente gosta de fazer? A gente gosta de receber o milagre primeiro para depois adorar. Adore primeiro, receba o seu milagre depois. Você vê Ana junto com seu marido, tudo mais, trazendo novilho, trazendo sacrifício, vindo anualmente, adorando, colocando diante de Deus todas. Primeiro adora. A adoração, ela vem antes do milagre. Ela é consequência de quem você é e não de como você está. É quem você é. Eu sou um adorador. Então não importa as circunstâncias, eu adoro, eu vivo esse propósito, né? E aí quando ela recebe a palavra de Eli, quando Eli diz: vai, você vai receber o seu milagre, o seu rosto já não era mais triste. Porque aqui tem dois momentos. Não é só quando eu estou feliz, não é que só, às vezes eu estou adorando chorando, sabe? Em tempo de guerra, nunca pare. Então, às vezes é no tempo de guerra que você não para de lutar, que você não para de adorar, que você, às vezes é com lágrimas, às vezes é tirando a força lá no último que você continua, sabe? Um dos testemunhos mais fortes, eu até chorei muito, eu acompanhei bem de perto, um mês depois que a Eixla tinha perdido o filho dela para uma enfermidade que o Brasil inteiro orou junto com ela, para que ela... Eu estava lá na conferência global em Brasília e eu vi a Eixla dando um testemunho, chorando e adorando, e cantando e fazendo as declarações. A gente percebia que o que restava nela era só o pó, nada mais. Mas o que Deus faz com o pó? O que Deus faz com o pó? O que Deus fez com o pó? Quando Deus formou o homem, Ele pega o pó, Ele manipula o pó, Ele dá forma ao pó, e depois Ele sopra a vida no pó, e Ele faz essa coisa extraordinária. Deixa eu dizer para você, às vezes as circunstâncias que te deixaram no pó, foi exatamente Deus desfazendo todas as coisas que precisavam para fazer tudo novo, para não remendar nada, para formar novo, para fazer novo, para dizer assim: nas minhas mãos eu vou te formar de novo, te desenhar de novo, te construir de novo, porque eu fiz você para glorificar o meu nome. Para glorificar o meu nome, você tem que brilhar, você tem que ser tudo aquilo que você foi projetado para ser. Eu não sei se você veio hoje aqui, a sua história tem sido essa, só o pó, mas deixa o pó adorar a Deus, deixa o pó glorificar a Deus, deixa o pó nas mãos de Deus, e você vai ver o que Ele tem para fazer na sua vida. Fisicamente nada havia mudado, aparentemente nada havia acontecido, mas a adoração move os céus. A resposta vieram meses depois, mas a adoração moveu os céus naquele momento. Eu penso que Ana saiu dali com um sorriso, se vendo com um filho nos braços. Mas ela não via com apenas o meu filho, mas eu penso que ela já via o filho nos braços, e ela de volta, e devolvendo ao Senhor, dizendo: sacerdote, está aqui o resultado da minha oração. Sacerdote, está aqui o resultado da palavra. Está aqui, eu estou devolvendo ao Senhor. Qual foi o resultado disso tudo? Ana depois teve outros filhos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o milagre, ele tem um efeito em cadeia. Você não vai ver um milagre só na sua vida, você vai viver uma vida de milagres. Deus tem chamado você para viver uma vida de milagres. É por isso que é a perseverança que nos move no meio das conquistas. E eu quero dizer para você hoje aqui: seu milagre precisa chegar primeiro na sua mente, no seu coração e na sua adoração.
Se o seu milagre chegar primeiro na sua mente, no seu coração e na sua adoração, o seu milagre já aconteceu. E eu quero declarar que essa manhã você vai sair daqui com o seu milagre. Essa manhã o Senhor está mudando a sua mentalidade, porque quem persevera na fé nunca será esquecido. O versículo 19 diz: o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou de Ana. O seu milagre tem data e horário na agenda de Deus. Posicione-se, coloque-se em pé. Na agenda de Deus já está lá. Agora você precisa mover nesse propósito. Termina essa palavra com Isaías 45, 49, 15, que diz: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua oração. Deus não esqueceu do seu pedido. Deus não esqueceu da sua necessidade.